Eu já falei aqui no canal várias vezes sobre filmes do David Lynch e o quanto eu admiro esse cineasta que partiu recentemente, mas a importância de David Lynch, a importância dos filmes dele, da genialidade dele, do que ele trazia para suas obras, de como ele se diferenciava de outros filmes e outros cineastas e conseguia construir o seu universo estranho, surreal, muitas vezes inexplicável, mas ainda assim que traduzia tantas coisas, né, que a gente pensa, que a gente vê sobre o cinema, sobre a vida, sobre a arte. E nada melhor do que a gente celebrar esse cineasta como falando de uma obra que para mim é uma das melhores, sem dúvidas, do David Lynch, e é um filmaço. Cada vez que eu vejo e revejo esse filme eu gosto cada vez mais. Vamos falar de Cidade dos Sonhos e, afinal de contas, que diabo de filme é esse? No hay banda. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje pra gente falar sobre o clássico, aquele que na minha opinião é uma obra de arte, Cidade dos Sonhos, de 2001, dirigido por David Lynch. Pois é, como eu disse, já era um dos meus filmes favoritos do David Lynch, e aí eu revi esses tempos pra fazer esse vídeo aqui. E é impressionante como as obras desse cara, às vezes você já viu 2 vezes, 3 vezes, aí passa um tempo sem ver, aí você volta. E as obras, elas conseguem te deixar intrigado, porque elas são enigmáticas, elas são estranhas, elas são complexas, e isso faz muito parte da mensagem desse filme, inclusive, do que ele quer passar e da importância dele. Na história temos Betty. Betty é uma moça que está chegando em Los Angeles, está indo ali para Hollywood para tentar a carreira de atriz. É o sonho dela. E você vê, ela é uma personagem doce, ela é uma personagem sonhadora, deslumbrada. E beleza, tudo tá conforme o planejado. Até que ela conhece Rita, né? Não é o El-Chan, mas aqui temos a loira e a morena, né? A Betty é a loira e a morena, a Rita, é uma moça que estava num carro, que quase foi morta, e depois de quase ser assassinada, meu amigo, sim, você achava que estava na pior, imagine a Rita, coitada, né? E aí depois desse acidente ela bate a cabeça, ela tem amnésia, ela perde a memória, e a vida dela vai se cruzar com a vida de Betty, né? Digamos ali as nossas duas protagonistas. Betty vai ficar encantada com Rita, vai ficar ali de certa forma até obcecada com ela, e Rita também tem ali um apreço, e ela reconhece a ajuda, a força que a Betty, até então, dias atrás, uma desconhecida para Rita, e nisso elas vão investigar, né, o que aconteceu com a Rita, quem é ela, porque ela não lembra nem quem é ela. Rita, digamos assim, é um nome provisório, né? Mas é um filme que isso é uma linha narrativa. Ele engloba outros personagens, ele engloba outras coisas. Por exemplo, tem o Adam, que é o diretor de um filme que está sendo realizado, os produtores desse filme, como eles vão mandar ali no Adam, como tem toda uma coisa nefasta, uma coisa sombria em volta da realização, de quem manda e desmanda e as consequências disso, entre várias outras, né? Aqui estamos falando de um filme que fala de realidade, de sonho, de pesadelo, de ambições, de controle, de vingança, de um monte de coisa. E falando em clássicos completos, lá no catálogo da Filmic, ó, tá recheado, tá cheio deles, e eu tenho certeza que muitos você ainda não viu. Como, por exemplo, o baita suspense barra terror Teses Morte ao Vivo, do mesmo diretor de Os Outros, ou até mesmo Scanners, do mestre David Cronenberg, Parceiros da Noite, do mestre William Friedkin, e muito mais. E com o cupom especial Refúgio Cult, do jeito que tá escrito aqui, você vai ter acesso a 20% de desconto no passe anual da Filmica, com pagamento exclusivo via
Pix. Ou seja, de R$150 vai para R$120 no plano anual. Ou seja, você só vai pagar 120 em um ano inteiro de filmes nesse catálogo especial de filmes que eu sempre trago aqui. Procure a Filmica do seu dispositivo, baixe o aplicativo, veja aí na sua TV, no celular, no computador, onde você quiser e quando você quiser. O link da Filmica é o primeiro aqui na descrição. Vai lá, selecione o passe anual, adicione o cupom Refúgio Cult e realize o pagamento no Pix. Já prepara para assistir a listinha do que assistir e atenção que toda semana tem filme novo estreando por lá. Então prepare-se para ver o melhor do cinema mundial lá na Filmica. Algum desses jovens mortos usa brincos de pérola? Eu brinco que David Lynch só é David Lynch porque David Lynch sempre foi David Lynch. Desde 1977, lá no Eraserhead, né, que já abraçava o surrealismo. Não, minto, antes disso. Em The Alphabet, num curta dele, por exemplo, lá de 1968, vários anos antes dele fazer o Eraserhead, que é bastante conhecido. Aí tem o The Elephant Man, que já é mais uma, né, um pé no chão ali. Apesar de ter sim aqui ali aquela pitadinha, né, do surrealismo do homem, mas ele foi intensificando isso na década de 80, na década de 90 e no iniciozinho dos anos 2000, mais precisamente em 2001, para mim o David Lynch, ele sintetiza toda a carreira dele, seja o que ele já estava fazendo antes de Cidade dos Sonhos, seja algumas coisas que ele vai fazer depois que também trazem muito do que ele fez ali de Cidade dos Sonhos. Ou seja, ele filma aquela cidade, ele filma aqueles personagens de uma maneira onírica, sabe? Ele sempre deixa algo estranho no ar. Ele sempre ou quase sempre consegue deixar aquela sensação de estranheza, de desconforto, seja por causa de um diálogo do nada, né? Ali, por exemplo, isso é bem no comecinho do filme, a Beth vai chegando no lugar onde ela vai morar ali em Hollywood. E ela é recebida por uma senhora que é responsável pelas casas, né? E a senhora fala, ó, pode trazer animal se você tiver, só não deixa eles fazerem bagunça aqui no jardim. Tinha um inquilino aqui que era dono de um canguru boxeador e esse canguru fazia uma bagunça aqui no jardim. Então assim, você já pensa, peraí, o cara era dono de um canguru boxeador e ela larga essa frase de uma maneira assim que tá natural, né? Fala, deixa eu ir beber uma água, sabe? Tipo assim. E para enfatizar, né, seu elemento surreal, onírico aqui, sempre presente, o David Lynch ele filma muito na perspectiva subjetiva, né? Muito através do olhar do personagem, os planos que vão acompanhando esse personagem chegando em um lugar, como se a gente tivesse encorpado naquele personagem e tivesse descobrindo um lugar, né? Então essa aura misteriosa, os personagens entrando em um lugar e prestes a presenciar uma coisa, e para você que está vendo o filme pela primeira vez pode ser algo que você não poderia imaginar na pior ou da melhor das hipóteses, por exemplo. E isso é muito massa nas obras do David Lynch, né? Tem uma frase em espanhol dita em um certo momento que é importante para o contexto do filme, né? Um certo personagem, em um ponto, grita em cima de um palco: "No hay banda, no hay banda", não há banda, né? Mas mesmo assim começa a tocar uns instrumentos, um trompete, um negócio, mas ainda assim ele repete: não há banda, não há banda, mas a gente tá ouvindo a banda tocar. E isso sintetiza demais a obra do David Lynch, e eu acho que sintetiza o cinema como um todo. E algumas coisas da vida, algumas coisas que são puro fruto da imaginação, ou de uma ilusão, ou de algo que é construído, ou algo que é maquiado para que a gente usufrua de uma experiência, de uma sensação, mas não necessariamente aquilo é o que parece ser, ou aquilo precisa ter um significado, aquilo precisa ter uma lógica. Às vezes apenas é. E eu acho que é isso que define muito bem o cinema de David Lynch, né? Significados podem ter várias nuances, várias temáticas importantes, mas no fim das contas mesmo, a experiência, sentir aquilo e não necessariamente entender aquilo é que faz parte da genialidade de Lynch.
Sem contar que é um filme belíssimo, tá? Ele tem essa atmosfera no ar. Ele é um filme que ele tem um cuidado estético, né? Ele tem uma cinematografia levemente ali granulada, uma penumbra, uma nebulosidade pairando ali por todo o filtro do filme. Sem contar na química, na presença e no impacto causados pelas personagens e atuações, né? Principalmente aqui eu vou dar o destaque para Naomie Harris, esse filme, digamos assim, que catapultou, né, Naomie Harris para Hollywood, fez muita coisa depois e não à toa, ela tá maravilhosa nesse filme, né? Essa coisa dessa doçura dela, essa coisa dessa determinância dela e como isso vai sendo quebrado de uma maneira maravilhosa no decorrer do filme é sensacional. A Laura Harring faz um trabalho mais de musa. As duas são musas, obviamente, mas é aquela musa misteriosa, é a musa que está precisando de respostas, é a musa mais assustada, monossilábica e que está, né, perturbada, confusa ali, mas ainda assim, né, existem momentos no filme em que as duas funcionam uma com a outra, né? É quase que um quebra-cabeça ali para que determinadas sequências possam fluir e possam ter esse impacto que tiveram, principalmente se tratando de toda a curva dramática que a gente vê, né? Desde tudo que é construído, aquela relação, até o último ato em que as coisas, elas, digamos, dão aqueles 180 graus. Então é isso, meus amigos. Para mim, Cidade dos Sonhos, de David Lynch, é um suprassumo do surrealismo no cinema. É um filme que eu acho que seria uma boa indicação para quem não conhece as obras do David Lynch. Mas é importante salientar, sim, que você precisa ter a cabeça um pouquinho mais aberta, né? Que não necessariamente você verá um filme como você talvez esteja acostumado a assistir, uma coisa hollywoodiana mesmo. Fala muito de Hollywood, traz muitas coisas de Hollywood, inclusive do mercado hollywoodiano, de como fazem cinema, de como funciona esse sistema, de como esse sistema tá ali, ó, para os seus diretores, para os seus atores, atrizes, como isso mexe e remexe nessas pessoas também. E o sonho, né? O sonho de estar lá, de conquistar Hollywood e de brilhar no cinema e do que isso é capaz, né? De causar nas pessoas. E lembre-se, tá? No hay banda, não tem banda. Não precisa necessariamente ter todos os pingos nos is para os is estarem lá, para as mensagens estarem lá, tá? É um filmaço, é uma obra-prima para mim. Eu dou para a Cidade dos Sonhos uma nota 10. Um filme charmoso, intrigante, enigmático, estiloso, com uma história que te prende, pelo menos me prende do começo até o fim, não importa quantas vezes eu já tenha assistido esse filme. E é muito interessante como, apesar das loucuras, apesar de algumas coisas em telas, parece que é isso que está acontecendo, ainda assim elas se conversam, ainda assim elas se amarram, mesmo que de uma maneira destrambelhadas, mas tudo fazendo o filme funcionar como um universo maravilhoso. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Tá bom, tia Ruth, eu vou tentar. Eu vou estudar aquelas falas. Bem, o filme, na sua primeira metade, até um pouquinho depois dela, ele foca muito no Adam também, no diretor, nos produtores italianos que querem mandar no filme dele e precisam e querem que seja uma atriz específica. A gente não vê quem é essa atriz, mas eles falam, precisa ser essa atriz. O Adam, ele se recusa, ele fala, não vou fazer isso e tal, até quebra lá o carro dos caras, saem fugindo. Tem até alguns momentos, principalmente em relação ao Adam, ali na primeira metade, que o Lynch traz para uma coisa mais cômica e estranha igualmente, mas que cabe muito naquele senso de absurdo, de sonho, de pesadelo,
trate como quiser. Temos em paralelo a isso, por exemplo, um assassino que sai matando um pessoal, você pensa, é amando dos produtores. Ele inclusive tá atrás da Rita que já tá lá com a Beth tentando ajudar. O que foi, minha filha, pelo amor de Deus, né? Vamos descobrir quem é você, mas definitivamente a vida de Rita está em perigo. Inclusive, aquela parada do diretor e tal, fala muito dessa coisa de Hollywood, né, dos produtores mandando ali, da pressão que é exigida, de como a panelinha, de como, enfim, eu acho que são várias cutucadas que o David Lynch dá na própria indústria, e ele pode fazer isso, ele sempre teve coragem de fazer isso, e aqui fica escancarado, né? A vida do diretor acaba se tornando um inferno, porque a galera pega o dinheiro que ele tá no banco, ele começa a ficar falido. Até a mulher dele, né, tá lá com o amante. Essa cena é engraçada, que ele chega em casa, ela tá lá com o cara, e aí ele lambuza as joias dela de tinta, depois o cara bate nele, ele sai todo lascado, enfim. Ou seja, para sair daquele buraco, ele vai ter que se dobrar aos produtores, aos chefões, né? Eles mandam fechar tudo, eles param ali a produção do filme, despedem um monte de gente. E aí ele recebe um ultimato, esse diretor. Ele vai até um curral à noite, num lugar mais isolado ali, próximo, né, de Hollywood, e ele fala com um cowboy. E o cowboy dá uns papos esquisitos nele, fala de charrete, fala de um monte de coisa, e intimida ele de tal forma, é uma forma simples, ele não levanta a voz em momento algum, mas é perigoso, é ameaçador o tom, né? Ele fala, ó, você vai fazer os testes nas atrizes, quando chegar na atriz que os produtores indicou que você já viu a foto, você vai falar, this is the girl, essa é a garota, né? O diretor engole seco e assim ele vai lá para as gravações, mas será que ele vai escolher essa garota? A investigação de Beth e Rita continua, né? Elas vão na casa de uma tal de Diane, que supostamente, provavelmente, a Rita pode ter morado com essa Diane, pode ter passado por lá. Elas vão lá, né, se infiltram na casa dessa mulher, da Diane, só que tá um fedor da preula, tá um negócio insuportável. Elas vão até o quarto de Diane e ela já está morta, ó, há dias, quem sabe semanas. O corpo já tá em decomposição. A Rita fica desesperada e a partir disso elas ficam com medo. Rita fica com medo, eu preciso me disfarçar. Ela morreu, será que vão me matar? Querem me matar? Ela então bota uma peruquinha loira, Beth sempre a consola, fala, ó, para de dormir no sofá, vem dormir aqui na cama comigo. E assim a Rita vai. E as duas acabam se pegando legal. E depois da interatividade, a Rita, ela acorda ali falando o quê? Falando o quê? Você lembra? No hay banda, não há banda. E aí a Beth, que é isso? Você tá maluca? Ela fala, ó, a gente precisa ir em algum lugar agora. Aí a menina, 2 horas da manhã, sim. Aí elas correm, pegam um táxi, vai lá pra um teatro onde o cara tá gritando no ai banda e fala toda aquela coisa, né, da música que a gente tá ouvindo, mas é uma gravação. Inclusive, essa cena toda, essa sequência é fenomenal, né? Uma moça começa a cantar no palco, uma música emocionante, as duas se emocionam muito, choram as duas, mas aí essa moça que tá cantando, ela desmaia e a voz dela continua a cantar, né? Tal qual a Dory continua aí a nadar, pois é, ela continua a cantar. E as meninas falam, ué, mas peraí, não era ao vivo, né? Por exemplo, quando você paga pra ir num show caríssimo e o artista bota ali o playback, você se sente enganado, elas se sentiram enganadas também. No hay banda. É uma gravação, é uma ilusão, é a imaginação. E aí isso tudo fala mais uma vez, né? Do cinema, da arte como um todo e da vida como um todo. Quantas coisas a gente acha que é e na verdade é uma grande ilusão e na verdade são coisas que estão aqui, ó, na nossa cachola. No hay banda, mas... Beth dá uma olhadinha na bolsa dela e tem uma caixa azul ali do Absoluto Neida. Elas voltam pra casa, aquela caixa
casa com uma chave azul também, que estava na bolsa da Rita, né? A Rita, nossa querida, nossa musa ali desnorteada, amenizada, né? De amnésia, melhor dizendo, né? E aí a Beth dá uma sumida, né? A Rita fica sozinha, ela pega a chave azul, ela abre aquela caixinha misteriosa. Ô, Rita, minha querida, a curiosidade, né? Ela abre a caixa e ela entra na caixa sumindo ali do nada. A partir desse momento, Beth acorda numa cama. Porém, Beth, a loira, né? Não é o Elton, eu já avisei. Ela já não é mais Beth, ela é Diane. Ela tá na cama da Diane. Lembra da Diane? Que elas encontraram morta em decomposição? Na verdade, ela é a Beth, que é a Diane, a verdadeira Diane. E aquilo era um sonho, será mesmo? Acredito que sim, era um sonho, tudo aquilo da Rita e coisa e tal. E é interessantíssimo a gente ver as características e como a Naomi Watts, ela muda, né, da doce, da gentil e até meio inocente ali, Beth, pra Diane, né? O cabelo tá diferente, a expressão tá diferente, é uma pessoa claramente melancólica, amargurada, enraivecida. Mas uma coisa as duas têm em comum, Beth e Diane. Elas são apaixonadas, elas são obcecadas pela Camila. Quem é Camila, Lucas? Camila, na verdade, é a Rita. Lembra da Rita? Da morena? Pois é. Aqui, agora, ela é Camila. Ou melhor dizendo, realmente é Camila. Né? Que ela tá ali, ela é amiga da Diane. As duas já se conhecem há muito tempo, conforme a gente vai vendo, né? As duas têm ali uma relação mais profunda, só que Camila, ela tá em outra. Camila é a estrela do filme que eles estão gravando. Ela é a protagonista e ela arruma uns papeizinhos bem menores ali pra Diane, né? Que faz um biquinho ali e acolá, mas a estrela mesmo é Camila. Diane vai observando aquilo vai corroendo a Diane, enquanto Camila vai se afastando cada vez mais, tá prestes a se casar com o diretor desse filme. Quem é o diretor desse filme? É o Adam, que também estava no sono da Diane quando ela era a Beth. Vocês estão me acompanhando. Como vocês se conhecessem desde sempre. Camila, que era Rita e agora é Camila, convida a Diane para ir para uma festa, uma festinha em Mulholland Drive, que é o lugar onde a Rita, lá do começo do filme, sofreu um acidente, onde é a casa do diretor. Inclusive essa festa vai acontecer na casa do diretor, só que dessa vez quem tá no carro ali nessa estrada é a Diane, né? Esse carro para, você pensa, será que ela vai morrer? Vão atacar? Vai ter acidente? Não. Eles abrem a porta, a Camila recebe ela, elas pegam ali um caminhozinho secreto até a festança do cara. Lá, né, fica aquela coisa da amargura, do ódio da Diane crescendo cada vez mais pela Camila, pelo diretor, pelo Adam, né, e pela relação que eles têm, né, e ela é uma mera coadjuvante, ou melhor, né, nem coadjuvante, ela é uma figurante ali naquela história. O filme corta pra Diane conversando com o assassino na lanchonete, aquele mesmo assassino do começo do filme, mostrando uma foto da Camila e falando, ó, faz lá seu serviço, tô com dinheiro aqui e tal. O cara até pergunta, você tem certeza? Não tem volta. E aí Diane, cheia de ódio, cheia de raiva, responde, é a maior certeza que eu tenho na minha vida. E aí ele tira uma chavinha azul, igual aquela outra chave azul, fala, ó, eu vou deixar essa chave em tal lugar quando o serviço tiver finalizado. E aí lembrando, né, chave azul que lá no sonho abriu a caixa e essa caixa sugou a Rita / Camila e ela desapareceu, ela sumiu. E essa chave teria também esse poder, mais uma vez agora nessa realidade, digamos assim. Um personagem que aparece muito pouco, mas ele é fundamental e talvez o personagem mais enigmático desse filme, que é o personagem, né, morador de rua, em situação de rua, todo sujo, que aparece ali no começo do filme, tem um jump scare ali que ele assusta um cara e mata o cara do coração, literalmente o cara morre, né? E depois esse cara reaparece, observando, cercando a Diane. Esse cara está com a caixa azul,
Ele bota essa caixa azul, né, num saco. Desse saco, vai acompanhando, olha o surreal aí, o David Lynch inflacionando esse negócio, né? Saem ali uns pequenininhos, uns velhinhos do saco, que eram os velhos do início do filme também, do sonho da Diane. Esses velhos entram na casa da Diane, né? Eles aumentam de tamanho. Eu imagino, pode ser que sim, pode ser que não, tá? Que sejam os pais dela, né? Alguma coisa ali do passado, alguma coisa traumática, enfim. Eles perseguem ela ali na casa, gritando na cara dela. Ela fica desesperada e tal, pega uma arma e tibum. Acaba acabando com a própria vida. O personagem misterioso, todo sujo, que estava com a caixa azul, observa de fora toda aquela cena, como se ele fosse um elo, né, do mundo dos sonhos com o real. Seria ele a ponte para isso tudo? Seria ele o grande observador? Seria ele Deus? Seria... Não importa, ele está lá no Aibanda. Não a banda, mas a banda tá tocando mesmo assim. Após a morte da Diane, né, a gente vê ali a cidade do alto em um plano mais aéreo, e aí o riso, né, da Diane quando ela era Rita, quando ela estava feliz, quando ela estava no sonho, na cidade dos sonhos, junto com Rita, a sua amada, felizes, né, no melhor cenário que ela poderia imaginar, agora sem vida, agora ficou ali só na memória, só no sonho mesmo. Fim de Cidade dos Sonhos. Ó, fica até arrepiado. Aqui eu não tô com pelo e tal, mas aqui tô com pelo, tá arrepiado. E é um filmaço, tá? Um filmaço. De modo geral, é como eu falei, né? Ele fala sobre essa coisa do sonho, do que é realidade, do que não é, e toda essa coisa da indústria e da obsessão. Um filme que ele fala de obsessão, até onde a obsessão pode chegar e como ele quebra isso no filme, né? Você vê 70% do filme é uma coisa fantasiosa, até bonitinha, do romance das duas, e isso é dilacerado no último ato do filme, né? Fazendo 180 graus ali nas personagens, transformando a Beth, transformando a Rita, né? E levando a um final trágico no fim das contas. E você? O que você acha de Cidade dos Sonhos? O que você pensa sobre esse filme? Você tem outras interpretações, outras coisas aí para agregar a essa grande obra de David Lynch? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like que ajuda muito o Refúgio Cult e se torne membro do Refúgio Cult. Claro, se você puder e quiser, que tem live exclusiva, tem conteúdo exclusivo, sem contar outros benefícios, link aqui na descrição. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.